Eu sou Maria Padilha. Salve as forças da noite. Salve os mistérios que acompanham a caminhada de cada um. Salve você que está aqui assistindo esse vídeo. Existe um silêncio que você fez para sobreviver. Um silêncio que não foi covardia, não foi falta de coragem, não foi fraqueza. Foi estratégia, foi instinto. Foi a forma que você encontrou para continuar respirando quando tudo ao seu redor parecia exigir demais de você. Se já passou por isso, escreva: eu sei do que você está falando. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se essa mensagem já fez sentido para você, deixe o seu like. Esse silêncio não nasceu do conforto, nasceu da necessidade. E toda vez que você se calou para evitar um conflito, para não perder alguém, para não provocar uma reação maior do que você conseguiria sustentar, você estava tentando se preservar do jeito que dava. Você não ficou em silêncio porque não tinha o que dizer. Você ficou em silêncio porque dizer custava caro, custava energia, custava desgaste, custava noites sem dormir, custava culpa, custava explicações que ninguém parecia disposto a ouvir de verdade. Você percebeu cedo que falar nem sempre trazia solução. Às vezes, falar só aumentava a dor. Então você engoliu. Você segurou, você respirou fundo e então continuou. Você silenciou quando percebeu que suas palavras eram distorcidas. Silenciou quando entendeu que a sua verdade incomodava mais do que ajudava. Silenciou quando notou que explicar não mudava o comportamento de ninguém, apenas te colocava na posição de quem precisava se justificar o tempo todo. E assim, pouco a pouco, você foi aprendendo a sobreviver calado. Esse silêncio te manteve de pé por muito tempo. Ele evitou rupturas que você não estava pronto para enfrentar. Ele segurou crises que teriam te quebrado antes da hora. Ele foi, por um período, uma proteção. Mas toda proteção usada por tempo demais vira prisão. E é aí que o preço começa a aparecer. O preço não vem de uma vez. Ele chega em parcelas. Primeiro vem como cansaço. Um cansaço que não passa com descanso, porque não é físico. É um cansaço de sustentar o que não é dito. Escreve nos comentários se você já passou por isso. Depois, esse cansaço aparece como irritação silenciosa, como uma impaciência que você não reconhece, como uma tristeza que não tem nome. Você começa a se sentir distante de si, como se estivesse sempre segurando algo por dentro, sempre se policiando, sempre calculando o impacto de ser quem você é de verdade. Você percebe que começou a medir palavras até quando está sozinho, que começou a se explicar mentalmente para pessoas que nem estão mais presentes, que começou a antecipar reações antes mesmo de falar. Esse é o preço do silêncio prolongado. Ele invade o espaço interno e ocupa o lugar da espontaneidade. Você deixa de ser inteiro para ser funcional. Você passa a existir no modo contenção. E não foi só fora que você se calou. Você se calou por dentro também. Você parou de reconhecer seus próprios limites com clareza. Parou de validar o próprio incômodo. Começou a se convencer de que era exagero,
de que dava para aguentar mais um pouco, de que não era tão grave assim. E toda vez que você pensava, só mais um pouco, você empurrava o seu limite para frente, sem perceber que limite não foi feito para ser empurrado indefinidamente. O corpo começa a avisar quando a alma se cala demais. A mente começa a pedir pausa quando o coração fica sobrecarregado. Você sente no sono, no humor, na paciência, na vontade. Sente uma perda de entusiasmo pelas coisas que antes te davam prazer. Sente dificuldade de se animar. Sente que algo está errado, mas não sabe apontar exatamente o que. É o silêncio cobrando a conta. E aqui é importante entender. Reconhecer esse preço não significa que você errou ao se calar. Significa apenas que o contexto mudou. O que antes te protegia, agora te limita. O que antes te mantinha de pé, agora te esgota. E perceber isso é sinal de consciência, não de fracasso. Existe um momento em que você entende que não dá mais para sustentar tudo sozinho. Não porque você ficou fraco, mas porque você ficou lúcido. A lucidez chega quando você percebe que continuar se calando não mantém mais a paz, apenas adia o conflito interno. E conflito interno é mais difícil de resolver do que qualquer confronto externo. Você começa a perceber que o silêncio que você fez para sobreviver não pode ser o silêncio que você vai manter para viver. Sobreviver é passar. Viver é escolher. E escolher muitas vezes envolve abrir mão de agradar, de se adaptar demais, de se moldar para caber onde não existe espaço real para você. A virada não acontece quando você decide falar tudo de uma vez, nem quando você explode, nem quando você confronta todos ao mesmo tempo. A virada acontece quando você para de se anular nos pequenos gestos, quando você deixa de se explicar em excesso, quando você respeita o seu desconforto sem pedir desculpa por senti-lo, quando você entende que não precisa justificar cada limite que coloca. Você não precisa transformar silêncio em barulho. Você precisa transformar silêncio em clareza. Clareza sobre o que você aceita, sobre o que você sustenta, sobre o que você não pode mais carregar. Clareza sobre onde você se perde tentando manter tudo em equilíbrio. Clareza sobre o custo emocional de continuar do mesmo jeito. Existe força em reconhecer que você se calou por amor, por medo, por cuidado, por sobrevivência. E existe maturidade em perceber que agora é outro tempo. Um tempo em que você não precisa mais engolir tudo para manter vínculos. Um tempo em que você começa a se escolher sem fazer alarde, sem ameaça, sem drama, apenas com postura. Você não deve explicações a quem nunca te escutou de verdade. Você não deve justificativas a quem se beneficiou do seu silêncio. Você não deve continuar pagando um preço que ninguém reconhece. O silêncio cumpriu o papel dele. Agora, a consciência pede outro tipo de movimento. Menos contenção, mais verdade interna. Nem todo silêncio precisa virar fala. Alguns precisam virar decisão. Decisão de se retirar, de se preservar, de não insistir, de não sustentar o que pesa demais. Decisão de ouvir o próprio corpo.
decisão de não se violar emocionalmente para manter uma imagem de paz que só existe para fora. Quando você entende o preço do silêncio, você não se culpa por ele, você aprende com ele, você honra o que fez quando não tinha outra saída e escolhe diferente quando percebe que há outra forma de seguir. Isso é amadurecimento, isso é consciência, isso é respeito próprio. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem toda conversa precisa acontecer agora. O mais importante é que você não se abandone mais para manter o mundo confortável. O silêncio te ajudou a sobreviver. Agora, o cuidado com você é o que vai te permitir viver da forma mais inteira. Siga no seu tempo. Você sabe o que viveu. Você precisa entender uma coisa com clareza. O silêncio que você fez não apagou quem você é. Ele apenas adiou a expressão completa da sua verdade. E adiar não é desistir. Adiar é reconhecer que naquele momento o custo de falar era maior do que o custo de calar. Você fez o que foi possível com a consciência que tinha e com a força que estava disponível. Isso não te diminui. Isso te mostra a inteligência emocional em meio ao caos. Mas chega um ponto em que a conta não fecha mais. Você começa a sentir que está sempre em alerta, sempre atento ao clima, sempre tentando prever reações. Você entra em ambientes já cansado, não porque o lugar é pesado, mas porque você sabe que vai precisar se controlar, se filtrar, se conter. E viver assim cobra um preço silencioso, contínuo, que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. Você percebe que está mais quieto, não por paz, mas por exaustão. Que o silêncio deixou de ser escolha e virou um mecanismo automático. Que você já não sabe mais onde termina a prudência e onde começa a autoanulação. E quando essa confusão se instala, é sinal de que algo dentro de você está pedindo revisão. Não ruptura, mas reposicionamento. Reposicionar não é confrontar o mundo, é ajustar a si. É parar de se forçar a caber onde você só cabe se diminuir. É parar de explicar sentimentos para quem não tem interesse real em compreender. É aceitar que nem toda relação vai acompanhar o seu crescimento emocional e que isso não é falha sua. Crescer muda o lugar que você ocupa e nem todo mundo se adapta a isso. Você começa a perceber que o silêncio que te protegeu também ensinou aos outros que você sempre estaria disponível para suportar mais. Não por maldade, mas por hábito. As pessoas se acostumam com o lugar que você ocupa quando você não muda de posição. E mudar de posição, mesmo em silêncio, incomoda. Não porque você está errado, mas porque o equilíbrio antigo dependia da sua contenção. Quando você começa a se escolher, ainda que de forma discreta, surgem estranhamentos. Pessoas perguntam o que houve. Ambientes parecem diferentes. O que muda não é o mundo, é o fato de você não estar mais se anulando para mantê-lo confortável. E isso exige firmeza intensa, não agressividade. Exige que você sustente a própria decisão sem precisar falar a todos. Você não precisa justificar porque está mais reservado. Não precisa explicar porque não aguenta mais certas dinâmicas. Não precisa convencer ninguém de que o seu cansaço é legítimo. Quem respeita entende. Quem não entende revela exatamente por que o seu silêncio começou a pesar tanto. Existe um tipo de força que nasce quando você para de se defender o tempo todo.
Essa força não grita, ela organiza, ela simplifica, ela tira de você batalhas que não são necessárias e é a partir daí que você começa a evoluir. Com o tempo, você percebe que a paz não vem de agradar, mas vem de um alinhamento. E assim, sem alarde, sem anúncio, sem ruptura dramática, você muda o eixo da sua própria vida. Sai do modo sobrevivência e entra aos poucos no modo presença. Presença com você, presença nos limites, presença nas escolhas. É nesse espaço que a força se organiza de verdade. Siga no seu ritmo, respeite o que você viveu, honre o silêncio que te sustentou e a clareza que agora te guia. Você sabe onde doeu, você sabe até onde foi, e isso é suficiente para escolher diferente daqui para frente. Salve você que está ouvindo esse vídeo e se identificou com a mensagem dele. Eu sigo com você. Laroie.